Então, o Salmo 121 da NVI. E diz assim a palavra do Senhor, a porção da palavra do Senhor neste salmo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. É bom nós pensarmos e lembrarmos, nos contextualizarmos, e sabermos que o Salmo 121 é um dos salmos que receberam uma denominação, uma identificação. É considerado como Cântico dos Degraus. Dentro do livro dos Salmos, os salmos entre 120 e 134, quer dizer, 15 desses versículos do livro de Salmos, são chamados de Cânticos dos Degraus. Isso porque o povo judeu, quando peregrinava em direção ao templo de Jerusalém, por ocasião das festas judaicas, eles entoavam esses salmos, esses cânticos. Então, do Salmo 120 ao 134, esses eram cânticos que o povo usava na sua peregrinação em busca do templo de Jerusalém. E quando nós olhamos, e é sempre muito importante nós sentirmos ou tentarmos entender o que o autor escreve, como escreve, em que momento escreve, a gente sente que há uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de que esse salmo tenha sido escrito num momento de perseguição do escritor ou do povo judeu de uma maneira geral. A gente sente que havia uma perseguição, uma tristeza, quem sabe uma dor, ou então algum perigo. É o sentimento que ao ler esse salmo nos traz a visão. O porquê dele ter escrito esse salmo. Enfim, deveria ser um momento de preocupação. Mas existe uma coisa muito importante que a gente também nota, percebe neste salmo. É que em momento algum, mesmo estando no momento talvez de turbulência, de preocupação, em momento algum o salmista demonstra qualquer tipo de murmuração ou de lamento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele demonstra o quê? Uma profunda confiança, uma profunda certeza de que tem um Deus que cuida dele, que tem um Deus que é poderoso. E que não é só o Deus do salmista, é o nosso Deus também, é aquele que cuida de nós. Olhando também esse salmo, nos aprofundando, buscando entender o momento, entender as circunstâncias, o sentimento do autor, nós podemos ver que há uma ideia de que esse salmo foi escrito como sendo um diálogo, algo íntimo do autor. Talvez estivesse conversando com ele mesmo, talvez refletindo em voz alta, ou até em silêncio. Ou então que ele estava se voltando para Deus, conversando com Deus. E nesta oração, que é o Salmo 121, ele faz declarações maravilhosas a respeito de Deus. Ele mostra o seu reconhecimento dele como salmista, o reconhecimento dele do Deus poderoso e maravilhoso que ele tinha. É realmente um momento de adoração. O salmista está adorando o Senhor com essas palavras, com os versículos que foram escritos. Ele mostra ali a Deus que ele o amava, o honrava, o reconhecia pelo que ele era na sua vida. E isso é muito importante nós termos consciência disso. Olhando para o texto em si, analisando o texto, passando pelo texto, a palavra começa dizendo que o salmista estava olhando para os montes. Ele estava
elevando os seus olhos para o monte, como algumas traduções trazem. E olhar para os montes queria dizer que estava olhando para Jerusalém, porque Jerusalém ficava numa área, numa região montanhosa. Então, ao falar que estava olhando para os montes, na realidade, o salmista estava querendo dizer que estava levantando os olhos para Jerusalém, estava levantando os olhos para o monte Sião. Mas se nós formos aprimorar a nossa interpretação, a nossa visão, nós vamos ver que quando o salmista diz que levanta os olhos para o monte, ele está afirmando que está levantando os olhos para os céus. Porque realmente, quando você olha para o monte, você eleva os seus olhos. E fatalmente, em volta ou após o monte que você está olhando, você estará vendo o céu. Então o salmista estava olhando para os céus, olhando para Deus, adorando Deus neste momento. Isso que nós podemos visualizar. E ao olhar para o céu, ao olhar para Deus, o salmista faz uma pergunta. E uma pergunta que ele sabia a resposta. Ele olha para os montes, ele olha para o céu, ele olha para Deus e pergunta: de onde me vem o socorro? Quando eu preciso de socorro, quem é que me acode? Quando eu preciso de alguém, quem é que me atende? E essa pergunta, eu não entendo como sendo uma expressão de dúvida, como sendo uma expressão de desconfiança ou uma incerteza do autor. Mas eu vejo sim como uma oportunidade que ele está tendo. Eu enxergo que esse momento da pergunta, desse questionamento, é a oportunidade que ele tem de mostrar a sua fé, a sua confiança, a sua convicção, a sua certeza de que ele sabia a resposta. E a resposta qual é? O seu socorro viria do Senhor. Sempre do Senhor. Então ele faz a pergunta: levanto meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? E responde ele mesmo, logo em seguida: o meu socorro virá do Senhor. E quando eu vejo isso, e vejo o salmista, e a Bíblia é maravilhosa, porque ao lermos, ao interpretá-las, ao refletirmos sobre ela, a gente não pode ficar no tempo passado. Nós não podemos ficar olhando a Bíblia, os seus acontecimentos, as suas narrativas, os seus exemplos, os seus ensinos, como algo que ficou há 2, 3 mil anos atrás. É algo para ser vivido hoje, para ser realizado hoje. Então, quando eu vejo essa pergunta, essa resposta do salmista, eu fico trazendo essa pergunta e essa resposta para nós. Nos dias de hoje, nós devemos ter consciência, em meio às nossas dificuldades, da resposta que nós vamos dar a estas dificuldades. As pessoas que estão à nossa volta. Então, quando eu olho para os montes, quando eu olho para os céus, quando eu olho para Deus em busca do socorro, quando eu olho para os céus em busca de ajuda, de consolo, de respostas, eu tenho que ter a confiança, a certeza que tudo que eu preciso, eu encontro no Senhor. Aquele que é o Criador de todas as coisas, que criou os céus e criou a terra. Então, nesses 2 primeiros versículos do Salmo 121, que nós comentamos, pensamos um pouquinho sobre eles, tá? Nós vemos o salmista fazendo uma pergunta e ele mesmo respondendo a sua pergunta. Mas o Salmo continua, ele vai até o versículo 8. E entre os versículos 3 e 8, nós vemos o salmista fazendo declarações, fazendo afirmações que fala profundamente a cada um de nós, a todos nós que passamos por algum tipo de tribulação, algum tipo de dificuldade. E nesses versículos seguintes, do 3 ao 8, o salmista começa a mostrar o quanto Deus é zeloso com cada um de nós, o quanto Deus é cuidadoso com cada um de nós, o quanto Deus é presente na vida de cada um de nós.
E Deus realmente é aquele que caminha junto, lado a lado, conosco em todos os momentos. É aquele que fortalece, que guia os nossos passos, que direciona, que conduz a nossa vida, o nosso caminhar durante todo o tempo. E o salmista diz aqui, ele nunca está ausente, ele não dorme, ele não cochila, Deus não se distrai, Deus não deixa passar nada desapercebido por ele. E quando eu estava lendo esse, que é um salmo que eu tenho muito carinho, a minha família tem muito carinho por ele, nós meditamos muito sobre ele, mas nesse momento aqui, lendo de novo, eu me lembrando do momento de Elias com os profetas de Baal. 450 profetas de Baal. E Elias faz um desafio àqueles profetas, uma vez que o povo estava muito dividido, o povo não sabia a quem adorar, o povo não sabia a quem seguir. E Elias desafia os profetas de Baal e faz uma proposta para eles, cada um deles colocaria um novilho, mataria um novilho e colocaria suas partes sobre um altar. E os profetas de Baal clamariam a Baal para descer fogo para queimar o holocausto. E ele faria o mesmo, pedindo a Deus. E os profetas de Baal, por horas, gritaram, clamaram, dançaram, pularam, fizeram de tudo para que Baal descesse fogo sobre o holocausto e nada acontecia. Em determinado momento, Elias, de uma forma irônica talvez, começou a dizer, não, continua gritando, insiste mais um pouquinho. De repente Baal está dormindo, está passeando, está distraído, continuem. Era uma forma irônica. E realmente o fogo não desceu. Elias clamou ao Senhor, o fogo desceu e consumiu todo o holocausto. Se vocês querem melhores detalhes, leiam essa narrativa que é impressionante, é maravilhosa, está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Olhem, deem uma estudada, uma meditada nesse texto. Mas quando eu vi essa palavra do salmista no Salmo 121, dizendo que Deus não dorme, não cochila, eu me lembrei desse momento bíblico. Tá? Nosso Deus não é Deus que durma. Não é Deus que deixa as coisas acontecer nas nossas vidas sem que Ele tenha conhecimento, sem que Ele tenha ação. E o autor do Salmo aqui, o salmista, ele continua fazendo uma outra analogia, que eu penso que vocês parem e pensem. A nossa sombra, quando nós caminhamos, ela está sempre junto a nós. Aonde nós formos, a sombra está presente ao nosso lado. Necessita só algum tipo de luminosidade, seja o sol, seja uma luz artificial. Nós temos sempre a sombra ao nosso lado. E o autor do Salmo 121, ele diz exatamente isso no versículo 5. O Senhor é o seu protetor, é o nosso protetor. Como sombra que o protege, Ele está à nossa direita. E Deus é isso, essa presença constante. Deus é como a nossa sombra, se podemos fazer essa comparação, essa analogia. Deus está ao nosso lado aonde formos, em qualquer situação, Ele está presente. Mesmo que nós não o vejamos, como muitas das vezes nós não vemos a nossa sombra, mas Deus está presente. Ele está ali à nossa direita, cuidando de cada um de nós. E o salmista continua nesses versículos que eu falei, de 3 a 8, e ele chega ao extremo de afirmar que seja de dia, seja de noite, isto é, às 24 horas do dia, Ele estará sempre ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos guiando. Ele afirma que Deus nos guiará de tal maneira, cuidará de nós de tal maneira, que nem o sol, nem a lua nos molestará, nos ferirá. Nada, nada acontecerá conosco, sem que Deus permita, ou tenha um propósito no acontecimento. O autor encerra aqui o Salmo 121, versículo 8, declarando novamente a sua fé, a sua confiança no Senhor, e dizendo que o Senhor nos guardará em todos os momentos.
guardará a nossa saída e a nossa volta. De qualquer lugar, de qualquer situação, de qualquer necessidade. O Senhor nos guardará na entrada e na saída, na ida e na volta. O Senhor é presente, porque o nosso Deus é o Deus do ontem, é o Deus do hoje e é o Deus do amanhã. É o Deus que nos protege de agora e para todo o sempre. Existem muitos versículos e textos bíblicos inteiros que é muito bom nós termos ele memorizado. Muitas das vezes nós vamos precisar falar para alguém sobre uma palavra de Deus e não vamos estar com a Bíblia no nosso poder, e a nossa memória nos ajudará a partir da lembrança de versículos que nos falam ao coração, que nos falam profundamente e que trazem uma mensagem de esperança, de alegria a quem precisa. O Salmo 121 é um desses textos, é uma dessas porções da palavra do Senhor que é importantíssimo ser memorizado por qualquer cristão, por qualquer servo do Senhor. É um salmo para ser lembrado, para ser testemunhado em todos os momentos, em todas as situações. Podem ser nos momentos bons, porque ao recitarmos esse salmo, nos momentos de alegria, nos momentos bons, nós estaremos demonstrando um reconhecimento do que Deus tem feito em nós. Se tudo que nós temos, somos, se as coisas que vão bem na nossa vida, é porque Deus está nos protegendo. Mas nos momentos também não bons, é um texto, uma porção da palavra importante, porque ele vai nos dar certeza, vai acalentar o nosso coração, vai falar profundamente a cada um de nós, que nós temos um Deus que está conosco. É um Deus que mesmo atravessando o vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Essa é a certeza que esse salmo, que o salmista nos passa com esse Salmo 121. E é uma promessa do Senhor, uma promessa de Jesus, de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como promessa, ela é perpétua. Deus não faz uma promessa temporal. As promessas de Deus são para sempre, são perpétuas. E ela será real nas nossas vidas, se nós crermos, confiarmos. Em todas as situações ele se fará presente. Nós estamos caminhando para o final da nossa reflexão. Nós estamos caminhando para o fechamento. E eu te digo com certeza que é com grande alegria que eu refleti sobre essa mensagem, sobre esse texto e para essa mensagem mais uma vez. Porque ele me confortou muito, me falou muito ao meu coração, mesmo já tendo lido ele diversas vezes. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, que toda vez que nós lemos um texto que achamos que já entendemos, que já compreendemos, ele vem e nos fala de uma outra maneira, de uma forma mais poderosa ainda. Então que esse salmo realmente fique no teu coração, seja decorado, seja memorizado, de tal maneira que quando os tempos estiverem bons, o recite. Se os tempos não estiverem bons, também o recite. Mas nunca tenha dúvida de que o socorro vem do Senhor. Então, meus queridos, meus amados, antes de nós darmos lugares às tristezas, eu não vou dizer que triste, nós temos um momento de tristeza, mas ela não pode habitar dentro do nosso coração por muito tempo. Então, antes de darmos lugar às tristezas, antes de ficarmos nos lamentando pelos cantos ou com outras pessoas, murmurando, antes de ficarmos questionando os porquês da vida, e a vida nos oferece muitas oportunidades de ficarmos questionando os porquês, nós devemos crer. Nós devemos nos conscientizar de que cremos e que temos um Deus que enquanto nós estivermos olhando para Ele, enquanto nós estivermos olhando para os montes, estivermos olhando para os céus, enquanto estivermos fazendo isso,
Ele já estará do nosso lado, atendendo o nosso clamor, nos socorrendo, atendendo aquilo que o nosso ser anseia, porque o socorro vem de Deus. O consolo vem daquele que nunca tarda a chegar. Então pense nisso. Lembre-se, quando você olhar a tua sombra, que ali está Deus. Porque Deus está ao teu lado todo o tempo, em todas as situações. E eu quero finalizar essa palavra te dizendo de uma verdade maravilhosa, uma verdade preciosa, uma única verdade. Na hora das nossas necessidades, dos nossos anseios, das nossas preocupações, eu posso assegurar, posso afirmar e posso clamar aos quatro ventos que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fica com essa palavra, fica com essa reflexão, fica com essa palavra de confiança, de certeza de que tu tens, como eu tenho, um Deus maravilhoso, cuidador das nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor, que faça com que esse Salmo 121 seja uma realidade na minha vida e na vida de todos aqueles que ouviram, que estiveram, que estão conosco neste momento. Que esse Salmo sirva de conforto, de esperança, de alegria, acima de tudo, de certeza de que nós temos um Deus todo-poderoso, cuidador, zeloso das nossas vidas. Um Deus que não cochila, não dorme, não é ausente, pelo contrário, é presente em todas as situações. E que todas as vezes em que olhar para os céus, olhar para Deus, e quiser saber de onde me virá um socorro, a resposta, o atendimento dos meus anseios, eu possa logo em seguida responder como o salmista e dizer: o meu socorro, a minha resposta, o meu cuidado vem do Senhor, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra. Que essa verdade, que é única, faça raízes no teu coração e te faça se sentir alegre e protegido, confiante e esperançoso, porque o socorro do Senhor nunca tarda, ele sempre chega na hora certa. Aceita a nossa oração, Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento, como o salmista fez. Sem lamentações, sem murmurações, mas corações de pessoas conscientes e certas de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A minha oração é feita no nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo.